Olá, que bom que você está aqui. Falaremos hoje de dois temas muito, mas muito importantes, tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto também profissional. Falaremos de comunicação eficaz e falaremos de qualidade no interrelacionamento. Talvez você conheça muitas pessoas que, ao tentar se comunicar com outra, ter um interrelacionamento com outra, elas dizem assim: puxa, eu não percebi, eu não entendi por que a outra pessoa entendeu errado. A minha intenção era muito boa. Ou então outro pode dizer: ah, mas eu tenho muito conhecimento, eu sou formado, eu sou líder, e o outro não me entendeu? Pois é, pessoal, o que acontece na vida real, é que de boas intenções o inferno está cheio, e tem muita gente aí formada, mas que não dá nem bom dia no elevador. Então não adianta muitas vezes você ter uma boa intenção ou ter uma boa formação, ou na escala hierárquica você ser um líder, mas se você tem dificuldade no interrelacionamento. Conheço muitas pessoas que têm realmente uma boa formação, têm boa intenção, mas se você não sabe se interrelacionar, se comunicar de maneira correta com as pessoas ao teu redor, de nada vai adiantar a tua formação, o teu cargo ou a tua intenção. O importante é o que o outro está percebendo. E nós vamos ver hoje nesse vídeo muito sobre isso. Essa questão de como eu posso melhorar a minha comunicação interpessoal, e isso vai favorecer também muito o meu lado pessoal e o meu lado profissional. Muito bom. Numa escala de 1 a 10, Numa escala de 1 a 10, qual a importância que você dá para a comunicação na sua vida? Bom, se você entende que a comunicação é importante na sua vida pessoal e profissional, digamos que ela seja importante ou muito importante, então seria muito interessante que você começasse a desenvolver essa sua comunicação, trabalhasse essa interação, para que então os resultados, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional, possam ocorrer a contento. Se você acredita então que a comunicação é muito importante nessa sua escala de valores, uma pergunta para você: o que você está fazendo então para que você possa melhorar essa comunicação? De novo, eu tenho só uma boa intenção. De novo, mas eu já tenho formação. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte: dê prático, na vida real, o que você está fazendo para melhorar essa sua comunicação. E é isso que nós vamos ver agora, com alguns pontos importantes, e também trabalhando essa questão da expressão facial, da expressão corporal, e todos os principais detalhes, de maneira resumida, é verdade, mas os principais detalhes que podem levar você a uma comunicação mais efetiva e, por consequência, melhores resultados. Vamos lá, então. Corta. Muito bem. Vamos ver então 3 pontos muito importantes na comunicação eficaz, na qualidade do interrelacionamento, quando nós falamos então justamente dessa interação. O primeiro ponto tem a ver com a expressão corporal. Certamente, quando você está em contato com alguém, muito mais no presencial, no contato presencial, a questão da gesticulação, ela acaba reforçando ou acaba prejudicando a qualidade do entendimento daquilo que você quer transmitir. É muito fácil perceber isso. Quando você assiste os especialistas de comunicação na televisão, no teatro, nos telejornais, você vai ver algo muito interessante. Você verá que eles reforçam a informação como se dessem um soco no ar. Eles ampliam o gesto de maneira lenta, dando a ideia de uma maior abrangência. Bom, o que eu quero dizer com isso? De acordo com o que você quer transmitir, você também vai trabalhar a sua gesticulação. Especialistas em comunicação dizem que mais de 50% da qualidade daquilo que se quer transmitir acaba ocorrendo não só apenas pela comunicação verbal, mas também pela visual, principalmente pela gesticulação. Muito bom. Dentro do item da questão da expressão corporal, vamos criar aqui um subitem, falando da expressão facial. Quantas vezes você já chegou em sua casa, no seu círculo social ou na sua empresa, e você viu alguém de cara fechada, de cara amarrada? Automaticamente você já sabe o seguinte: bom, não vou me aproximar daquela pessoa, ela não está com uma cara boa. Então, olha que interessante. A face, a fronte, aquilo que você transmite de pronto na sua expressão facial,
já diz muito de como está o seu estado de espírito. Então pense nisso. Quando você vai se aproximar de alguém, ou quando alguém se aproxima de você, né, se você não tiver um espelho na sua frente, mas imagine assim, puxa, como está a minha expressão facial neste momento. Corta. Outro ponto muito importante tem a ver com o tom de voz. Muitos dizem o seguinte: 10% dos problemas são causados por diferença de opinião e 90% são causados pelo entendimento errado em função do tom de voz inadequado na hora da transmissão do pensamento ou da informação. Então pense nisso. Eu vou transmitir uma informação, será que eu estou falando alto demais, elevando demais o tom, ou às vezes o contrário, falando baixo demais, quando aquela transmissão tem talvez um peso maior a ser transmitido, a ser passado. Então, tom de voz. Muitas informações, muitas notícias boas que você quer transmitir às pessoas podem ser interpretadas de maneira errônea, de maneira errada, se você não usar o tom de voz adequado. Muitas pessoas, por uma característica de perfil, falam um pouco mais alto e dão a impressão até de serem um pouco mais agressivas, quando na verdade não o são. Mas então, se você tem essa percepção, se você sabe disso, module a sua voz. Trabalhe isso. Porque muitas vezes as pessoas terão impressões erradas em relação a você, de acordo com o teu tom de voz. E isso vale muito mais ainda se você é um líder de uma equipe. Né? Pense nisso, imagina você transmitindo uma informação para a equipe, dando a impressão de que está berrando. É o fim do mundo. Na verdade, isso você tem que trabalhar muito fortemente essa sua comunicação para não transmitir imagens e percepções errôneas às pessoas ao seu redor. E o terceiro ponto importante, as palavras utilizadas. Percebam a seguinte frase: bom dia, que o seu dia seja de paz, que as palavras do dia sejam leveza, doçura, calmaria, tranquilidade, e que as suas próximas horas sejam carregadas de pensamento positivo e de muita paz no coração. Que ótimo, não? Uma mensagem muito tranquila, declarada, falada com emoção, né, e com alegria. Agora imagine a mesma frase, aproveitando esse último tema do tom de voz, né, considerando palavras utilizadas, que nesse caso foram palavras suaves e palavras bonitas. Agora imagina a mesma frase dita da seguinte forma: bom dia, que o seu dia seja de paz, que as palavras do dia sejam leveza, doçura. Meu Deus do céu, as palavras bonitas estão sendo transmitidas de maneira agressiva. Então pense assim: que palavras eu vou usar? Que palavras eu vou usar para transmitir uma informação? Em algum momento, quando a mensagem precisa ser mais rigorosa, talvez você utilize algumas palavras que transmitam essa rigorosidade. Mas na maioria das vezes você pode e deve utilizar palavras mais suaves, sim. Inclusive isso está na Bíblia, né, pessoal? Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a resposta ríspida desperta a ira. E nós nunca queremos despertar a ira às pessoas ao nosso redor. Vamos falar um pouco sobre o resumo esquemático da comunicação. Para que nós possamos nos comunicar melhor com as pessoas e entender melhor as situações, é muito importante que nós possamos entender 3 elementos básicos e principais da comunicação. Primeiro, o emissor, é aquele que está transmitindo a informação. O segundo é a mensagem, é aquilo que eu estou transmitindo. E o terceiro é o receptor, quem está recebendo a informação. Isso acontece tanto na vida pessoal, na vida profissional. Nós nem percebemos, né, que isso é um resumo esquemático, porque é algo tão comum na nossa vida cotidiana que acaba sendo, na verdade, uma realidade vivencial, presencial para todos nós. Mas é muito interessante que nós possamos entender essa relação. Por quê? Porque num processo de comunicação, quando você está conversando com a sua esposa, seu marido, seus filhos, na sua empresa com seus colegas de trabalho, líderes ou subordinados, ou você com o teu cliente, tem uma premissa, uma máxima da comunicação que fala o seguinte: se você não entendeu, problema meu. O que eu quero dizer com isso? Que a maior responsabilidade da qualidade da comunicação, da inter-relação entre pessoas, a maior responsabilidade é do emissor, é sua.
Se você está transmitindo algo, você tem que pensar assim, puxa, por qual canal eu vou transmitir? O canal, inclusive, faz parte do resumo esquemático da comunicação, quando eu penso isso de maneira mais ampla, né? Em que canal eu vou passar? Vou passar pelo telefone, pela internet, e-mail? Qual é o canal que eu vou utilizar? Qual é o código? Eu vou falar? Eu vou gesticular? Eu vou trabalhar com cores? Em qual código eu vou transmitir? Eu tenho que pensar em muita coisa quando eu penso na questão da boa comunicação. Mas nunca esqueça essa premissa básica. Você, emissor, é o principal responsável pela comunicação. Então, não adianta dizer assim, mas as pessoas não entenderam. Não entenderam por quê? O que eu, como emissor, poderia ter feito para que houvesse uma melhor comunicação? É bem verdade, contudo, nós sabemos que isso acontece nas relações humanas, que algumas pessoas não querem entender. Aí é outra história, né? Sobre isso podemos falar num outro vídeo. Mas na questão da qualidade da comunicação interrelacional, lembre-se sempre disso. Se você não entendeu, problema meu. O emissor é o principal responsável pela qualidade da boa comunicação. Bem, agora já percebemos que você é o principal responsável pela qualidade da sua comunicação. Digamos que você queira transmitir uma informação a alguém. De novo, pode ser no seu círculo familiar, pode ser no seu círculo social de amizade ou na sua empresa. Quando você quer transmitir uma informação, 6 pontos são fundamentais, conforme você pode ver agora. O primeiro deles, a informação ela é relevante, ela é importante para alguém, para o contexto, para o todo. Relevância. Eu realmente preciso passar essa informação, porque nós já vivemos na era da informação, não é verdade? Recebemos milhares, dezenas de milhares de informação por dia. Será que mais essa que eu tenho que passar vai ser relevante? Se for, ótimo. Então passou pela peneira da relevância. Segundo ponto importante, correção. Ela está correta? Eu não vou passar uma informação errada, com um sentido errôneo. Ela está correta. Então, correção é muito importante. Eu tenho que ter certeza de que a informação é correta. Isso é muito importante, inclusive, numa área comercial. Já imaginou você passar uma tabela de preços errada para o seu cliente? Terrível, não é verdade? Então, da mesma maneira, em relação a uma equipe ou em relação à sua própria família, uma informação correta é fundamental. Outro ponto muito importante, plenitude. Ela está completa? Muitas vezes a informação ela vem incompleta, ela vem em pedaços. E aquele pedaço que faltou, justamente, era um pedaço muito importante. Então pense assim, puxa, preciso passar uma informação para alguém. Deixe-me primeiro me certificar de que essa informação está completa. Sabendo disso, aí sim eu passo aquela informação. Claro, nem sempre você vai poder passar o todo. Se há um processo a ser transmitido, talvez naquele momento não todo o processo deve ser transmitido, mas aquela parte que será transmitida, né, aquele todo dentro daquele pedaço, tem que ser bem avaliado e passado dessa forma, de maneira correta. Um ponto muito importante, talvez um dos mais importantes, a questão cronológica da comunicação, a cronologia. A informação que você está passando no tempo certo? Por exemplo, assim, temos que fazer uma escala de trabalho com aquela equipe lá. Olha, pessoal, na terça-feira vai haver uma mudança de escala, ok? Perfeito. Só que você passou a informação na quarta-feira, terça foi ontem, e aí? O tempo da passagem, da transmissão da informação foi errado. Então, assim, cronologia. Estou passando a informação no tempo certo, no momento adequado? Outro ponto fundamental, a abrangência. A informação, ela é abrangente? Ela é mais pontual, local? Ou ela pode e deve ser passada para mais pessoas ao mesmo tempo? Isso acontece muito nas comunicações virtuais. Sabe aquela pessoa que manda um e-mail corporativo, um e-mail empresarial para o todos? todos@empresa.com.br, só que a informação não era para todos. Então você acabou de encher a caixa de mensagem de um monte de pessoas que não precisariam estar recebendo aquela informação.
Ou então uma reunião. Você convoca uma reunião e você chama 10, 12 pessoas, quando na verdade, com 2 ou 3 pessoas, aquilo estaria resolvido. E a outra, bastaria receber um e-mail e estava tudo certo. Então assim, pessoal, abrangência. A informação, ela é necessária se passar para várias pessoas, para grupos de pessoas ou apenas para uma pessoa. Isso é muito importante, isso vai inclusive ajudar você a trabalhar melhor o seu tempo, a sua gestão de tempo, que nós já vimos isso em outro vídeo, inclusive. Último ponto importante, impacto. Que impacto essa informação vai gerar nas pessoas ao teu redor? Na sua família, nos seus amigos, na empresa, com os seus colaboradores, com seus pares profissionais, seus subordinados. Eu preciso pensar assim, bom, eu vou passar uma informação, né? Exercício de empatia agora, vou passar uma informação. Como essa informação será passada e, principalmente, qual impacto ela vai gerar na mente e no coração das pessoas que a receberão. Eu preciso saber qual é o meu objetivo com aquela passagem, aquela transmissão de informação. Dependendo do objetivo, eu vou passar essa informação de maneira mais emocional ou mais racional, mais enfática ou mais serena. Pense assim, que impacto eu vou causar nas pessoas? Isso é muito importante. Por quê? Porque de acordo com o impacto, o resultado final será diferente. Se você quer uma mensagem motivacional, porque a ideia é justamente a motivação, ótimo, transmita uma mensagem motivacional. Se a mensagem é uma mensagem mais de cobrança de resultado, também com serenidade, logicamente, mas transmita aquilo com uma visão de que o impacto será um impacto onde todos entenderão que aquilo é uma cobrança de resultado de maneira serena, de maneira correta, mas de maneira séria. Então, assim, qual impacto eu estou causando nas pessoas ao meu redor com a informação que eu estou passando? Então, rapidamente, relevância, correção, plenitude, cronologia, abrangência e impacto. Com isso eu fecho os 6 pontos que podem levar a uma falha de comunicação e, por consequência, de transmissão de informação. Primeiro, vamos pensar na questão da clareza da informação. Não imagine que a outra pessoa sabe exatamente o que você quer transmitir. Lembre-se sempre do seguinte: o mercado não tem bola de cristal. O seu líder não tem bola de cristal. O seu subordinado não é adivinho. Nós temos que ser claros na comunicação para que essa clareza facilite a interpretação da mensagem. Muitas informações, muitas formas de comunicação acontecem de maneira errada porque quem está transmitindo não está sendo claro, achando que o outro está entendendo. Isso é muito ruim. Então pense assim, de novo, voltando àquele item anterior. O emissor é o responsável pela qualidade da transmissão da informação. Então pense assim, estou sendo claro na transmissão da minha mensagem. Se tiver dúvida, pergunte ao receptor, pergunte a quem está recebendo a informação e, de preferência, depois até cheque na prática para ver se aquilo foi compreendido, entendido e está sendo colocado em prática como deveria. Clareza na informação é um dos pontos mais importantes na qualidade da comunicação e, por consequência, no sucesso da comunicação eficaz. Você sabe definir um chato? Difícil definir um chato. Talvez eu não consiga definir, mas eu tenho certeza, quando eu encontro um, eu sei que ele é. E da mesma maneira você também tem essa mesma percepção. Por quê? Porque normalmente quem não consegue ser objetivo na transmissão de uma informação é taxado de chato. Então qual é o segundo ponto importante? Objetividade. Sabe aquela pessoa que você pergunta assim, por favor, que horas tem? E a pessoa responde assim, puxa, que bom que você perguntou quais são as horas. Tá vendo esse relógio aqui? Comprei em Paris. Nossa, Paris na primavera é linda. Você não sabe como eu amo aquela cidade. Mas, meu amigo, ninguém te perguntou sobre Paris. A única coisa que perguntaram é, quais são as horas? E a pessoa já desandou a mudar de assunto. Então, essas pessoas que ficam mudando de assunto ou então engatando um assunto no outro, sem concluir o anterior, não tem objetividade. E objetividade é fundamental na qualidade da comunicação. Então pense e perceba isso. Como está a sua objetividade, o seu foco na transmissão da informação?
Outro ponto muito importante e uma dica muito válida para a qualidade da comunicação pessoal e interpessoal: sensibilidade e empatia. Nós falamos há pouco dessa questão de que é muito importante eu pensar em qual impacto eu estou causando nas pessoas ao meu redor ao transmitir uma mensagem, ao passar uma informação. Então pense nisso, tenha sensibilidade, se coloque no lugar do outro, seja empático, para que você possa ter mais sucesso na sua comunicação e, por consequência, que ela possa ser, então, uma comunicação eficaz. Tenha certeza de que os dados que estão sendo transmitidos estejam sendo bem recebidos, tanto racionalmente quanto emocionalmente para as pessoas ao nosso redor, para aquelas pessoas que você quer transmitir. Como é que eu vou saber disso? Saber certeza exata nunca vou ter, não é verdade? Nas relações humanas não existe o 100%. Mas é muito importante que eu tenha em mim a sensibilidade e a empatia. Se eu faço isso na transmissão da mensagem, fica muito mais simples. Isso é muito importante e mais importante ainda quando eu lido com clientes, né, sendo empático com o cliente, se colocando no lugar dele. É muito importante quando eu trato com pacientes, né, de um hospital, de uma clínica, ainda mais, não é verdade? Porque ele e os seus familiares estão sofrendo com alguma doença, com alguma enfermidade, e aí o meu exercício de empatia tem que estar no grau máximo. É muito importante quando eu lido com colaboradores, com funcionários, com o meu líder, com o meu subordinado. É muito importante quando eu lido com o mercado. Se eu não sou sensível às causas que estão ao meu redor, eu estou sendo egoísta em mim. Eu estou sendo ensimesmado. Eu só penso em mim e não penso no outro. E lembrando de novo, para que tenha uma boa comunicação, o emissor é o responsável. Então, se você só pensa em você, você nunca terá uma boa comunicação, porque você está perdendo dois fatores fundamentais aí, sensibilidade e empatia. Pense nisso. Como é que eu posso e como é que eu devo melhorar a minha sensibilidade e minha empatia para, por consequência, melhorar a minha comunicação? Forma e conteúdo. Muitas vezes eu tenho um conteúdo muito interessante, muito importante a passar, mas utilizo a forma, o modo errado de transmissão. Por exemplo, se a sua equipe é uma equipe mais emocional, é uma equipe que gosta mais do contato olho no olho, da presença física do líder para que transmita uma informação, então sempre que for possível, esteja presente, transmita de maneira mais emocional, no bom sentido, transmita de maneira mais motivada, porque você sabe que o teu público, nesse caso a tua equipe, tem esse perfil. Não adianta, nesse caso, mandar um e-mail para eles e acharem que todos estão entendendo. Por quê? Porque não é o perfil daquele público. Então, muitas vezes eu tenho um bom conteúdo a transmitir, e às vezes um conteúdo necessário e importante, mas estou usando a forma errada. Isso também é válido nas relações pessoais, com os nossos amigos, com a nossa família. Será que eu estou conseguindo transmitir de maneira correta tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu quero que as pessoas percebam em mim? Muitas vezes, de novo, eu sou um tesouro, um baú de tesouro, né? Lá dentro da caixinha, né, do baú, existem pérolas, diamantes, ouro, só que o baú está com a tampa fechada. E com a tampa fechada, ninguém consegue enxergar o tesouro que está ali dentro. Então é muito importante pensar assim: qual é o conteúdo que você tem, mas principalmente nesse caso, já que estamos falando de comunicação, como eu vou transmiti-lo. Forma e conteúdo, estoque e vitrine. Como eu estou transmitindo as coisas boas que eu tenho em mim e que eu quero que os outros entendam, saibam e conheçam. Existem dois pontos ou dois momentos importantíssimos para que haja uma boa transmissão de informação e também uma boa comunicação, uma comunicação eficaz. Pense assim: como eu vou começar e como eu vou terminar a minha fala? Qual é o alfa e o ômega da minha comunicação? Isso é fundamental. Por quê? Porque quando nós queremos trazer a atenção das pessoas para nós, os 5 primeiros segundos são fundamentais. Então é a questão do olho no olho, do aperto de mão, de uma voz mais motivada, de um bom dia mais motivado, vai fazer com que a pessoa, o teu interlocutor, ou a sua equipe, ou o seu cliente, que eles prestem mais atenção de você nos primeiros segundos da transmissão da sua informação. Início, ponto inicial da transmissão de informação é fundamental.
Da mesma maneira, a mensagem final. Aquilo que você quer transmitir precisa ser ou repetido, ou enfatizado, ou colocado com mais força no final da mensagem. Não que o meio, né, do processo comunicativo não seja importante, claro que é. Afinal de contas, é ali que a mensagem está sendo transmitida. Mas nesse ponto específico, dessas 10 dicas que nós estamos passando, eu gostaria de enfatizar esses dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Como você está começando a sua comunicação, qual é o impacto inicial que você está gerando nas pessoas ao teu redor e como é que você está finalizando a transmissão da sua mensagem. Por quê? Porque essa é a lembrança residual ou a mensagem residual que vai ficar na mente do teu interlocutor. Aqueles segundos finais da comunicação são muito importantes. Por isso que num treinamento, por isso que muitas vezes, quando você quer transmitir uma informação a uma equipe maior, é interessante você fazer um pequeno resumo, né, e colocar no final. Ou então, no caso de uma venda, é o fechamento padrão, né, de uma venda, onde você coloca lá os dados principais daquilo que ficou acertado. Então, muito importante isso, como é o início e como é o fim do seu processo de comunicação. Outro ponto fundamental, prática. Pratique a sua comunicação. Nunca perca a oportunidade de ser voluntário para falar em público, desde que você tenha algo a transmitir, logicamente. Nunca perca a oportunidade de praticar a sua comunicação. Comunicação não necessariamente é um dom. Comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, você aprende e você intensifica e você melhora ao longo do tempo com a prática. Então pense assim, puxa, será que eu posso fazer um curso de comunicação, de oratória, melhorar a minha comunicação ao longo do tempo? Claro que sim, todos podem. Pense o seguinte, se você não praticar, se você não perder essa sua introspecção, ou pelo menos for trabalhando isso, será mais difícil você se tornar um bom comunicador. Mesmo que você não queira ser um comunicador profissional, ainda assim é importante você saber sim se comunicar em público. Quando eu falo público, às vezes com pequenos grupos, às vezes com grandes grupos, mas nunca esqueça disso, comunicação é habilidade. Você pode sim desenvolvê-la ao longo do tempo, mas para isso, prepare-se e pratique. Sempre que você tiver a oportunidade, fale, transmita a informação, trabalhe essa sua comunicação em público. 7ª dica, trabalhe a sua expressão corporal. Puxa, mas nós já vimos isso lá no começo do vídeo. Pode ser, mas alguns pontos são tão importantes que nós fazemos questão de repetir, mas num outro contexto agora. No contexto de que a transmissão da segurança na informação tem muito a ver com a sua postura corporal. Aquela postura de derrotado, ombros caídos, olhar baixo, não transmite segurança. Até num aperto de mão, né, você pode transmitir ou não uma segurança naquilo que você quer passar para o outro. Então, pense nisso. Estou olhando nos olhos, estou apertando a mão com segurança, estou com uma postura adequada, ou eu estou com aquela postura do derrotado, ou eu estou desviando o olhar o tempo todo, ou eu estou, ao falar com as pessoas, digitando e não olhando para elas. Então, é muito importante este entendimento. Ao ter uma boa expressão corporal, eu transmito mais segurança naquilo que eu estou passando às pessoas ao meu redor e também tenho uma melhor comunicação. A 8ª dica é uma das mais importantes na comunicação eficaz e na qualidade do relacionamento. Estamos falando agora de equilíbrio emocional. Se você fala em tom alto, ríspido, dá um soco na mesa, a partir desse momento você perdeu toda a razão na comunicação. Não é necessário isso. Você pode ser enfático sem ser agressivo. Você pode ser verdadeiro sem ser inadequado. Não há necessidade de elevar tom de voz, bater na mesa, deixar as pessoas ao seu redor receosas, porque não é dessa forma que você vai ter uma boa comunicação. Se a sua intenção era ter um bom resultado final, pode ter uma certeza. Gritando, berrando, sendo indelicado, você só está prejudicando a sua imagem.
E isso é muito mais verdadeiro ainda se você é líder de uma equipe. Tudo o que uma equipe não precisa é um líder desequilibrado. Imagine uma situação onde você tem um mar revolto. O que você espera é que o capitão consiga conduzir o barco com segurança e com serenidade. Não com agressividade, não com termos inadequados, não com tom de voz alto e muito menos com ironia. O que se quer de um bom líder, falando agora um pouco também da liderança na comunicação, é a serenidade necessária para que haja um bom resultado. Ah, mas eu não sou líder. Pois é, mas você é um ser humano, não é? Então você tem amigos, família, conhecidos, colegas de trabalho e da mesma maneira. Equilíbrio emocional na hora de transmitir uma informação não é favor que você faz a ninguém. É uma necessidade e algo agradável nas relações humanas. Conheço muitas pessoas que foram demitidas ou que perderam amigos ou que se afastaram da família porque não souberam se equilibrar. Foram, de novo, egoístas, achando-se o centro do universo e que somente ela está certa e todos os outros estão errados. Não teve o equilíbrio emocional, a sabedoria, a inteligência emocional necessária para manter-se equilibrado e conseguir ter uma comunicação adequada com as pessoas ao seu redor. De novo, não é fazer favor a ninguém ser bem educado na comunicação. É uma necessidade e algo muito agradável nas relações humanas. Nono item, muito importante: velocidade, tom e ritmo da fala. Falando agora um pouco então dessa questão da expressão verbal, pense o seguinte: como está o seu ritmo de fala, a velocidade que você está falando e o tom com que você está transmitindo? Muitas vezes, nessa questão de velocidade, tom de voz e ritmo de fala, nós temos que pensar assim: o Brasil é um país continental, então, dependendo de como você vai se comunicar e para quem você vai se comunicar, talvez existam até questões de regionalismo, onde você vai ter, numa determinada região do país, um sotaque e um ritmo de fala, onde se transmite de maneira mais rápida a informação ao falar, outras de maneira um pouco mais pausada. Então nós temos que nos adequar ao público em ritmo, tom e velocidade. Independentemente dessa questão de regionalismo, é muito interessante que você pense assim: com quem eu estou falando, com a minha equipe, com a minha família, com meus amigos, e como eu estou transmitindo. Esta questão de ritmo, tom, velocidade tem a ver mais com as questões práticas e táticas da fala. E é importante nós pensarmos nisso, porque muitas vezes o conteúdo é bom, mas se eu não consigo transmitir de uma forma adequada, eu acabo prejudicando a qualidade da informação e a transmissão desta informação, prejudicando também a comunicação, onde ela deixa de ser eficaz. 10ª dica: comece! Comece! Você só será um bom comunicador se você iniciar logo o seu processo de comunicação. Ah, mas agora então vi várias dicas. Que bacana, que ótimo! Ano que vem eu começo. Não, comece já. Comece já. Se você acredita que poderia e gostaria de fazer um curso de oratória, um curso de comunicação e expressão verbal, uma melhora na sua comunicação como um todo, então faça isso. Estude mais sobre comunicação, melhore a sua fala, melhore a sua expressão. Muitas vezes o sucesso ou o fracasso de alguém em termos profissionais não está apenas no seu conteúdo, não está apenas na sua formação, está também e muitas vezes até principalmente na forma como esta pessoa é percebida ao seu redor, pelas suas lideranças, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus subordinados, pelo mercado. Só que para que eu possa ter sucesso, eu não posso ficar esperando, eu preciso começar. Então, a dica final, dentre estas 10 dicas é: comece já. E por que é tão importante todos esses tópicos, subtópicos e temas que nós vimos aqui em relação à comunicação? Porque depois que você transmitiu uma informação para alguém,
É muito provável que esta pessoa transmitirá para outra, que transmitirá para outra, e que transmitirá para outra. E como você acha que vai chegar lá na ponta da corda essa informação? Muitas vezes é assim que o boato, que a fofoca, que o erro da comunicação acontece. Foi transmitida de um jeito, chegou nos ouvidos do outro de outro jeito, e ele transmitiu da maneira que ele achou que poderia ou deveria transmitir. Ao final de um processo de comunicação, muitas vezes lá no final, lá no último ponto, há um erro de interpretação e, pior, de execução. Por isso, de novo, a importância da qualidade da comunicação já partindo do emissor. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade transmitirmos a mensagem, a informação, aquilo que nós queremos passar para as pessoas ao nosso redor da melhor maneira possível. Porque existe um grande risco de ter ruído ao longo do processo comunicativo e lá no final chegar de maneira errada. Então que não seja eu, o emissor, né, o ponto inicial do erro. E melhor ainda se eu, ao longo do tempo, puder ir checando, ir verificando, né, se tudo está correndo a contento, se aquilo que eu transmiti está correto e está chegando à ponta da corda de maneira adequada. Isso vale tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Meus amigos e amigas, estamos chegando ao final desse vídeo. Quero agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês. Um vídeo um pouco mais longo, mas foi praticamente um mini curso, né, sobre qualidade de comunicação e de interrelacionamento pessoal e profissional. O que precisa ficar registrado na nossa mente e no nosso coração ao final desse processo é o seguinte: pense sempre assim: qual é o impacto que a forma que eu estou comunicando está chegando ao meu redor, às pessoas ao meu redor? Empatia, sensibilidade, cuidado no trato, respeito ao outro, são qualidades essenciais. Equilíbrio emocional, inteligência emocional, são fatores fundamentais na boa comunicação. Então, pense como você gostaria de receber uma informação com qualidade, correta, no tempo certo, na abrangência adequada, com o conteúdo ideal e principalmente com a forma correta. Saiba que você será lembrado no futuro não pela sua razão, mas pela sua atitude ao se comunicar. Grandes pessoas, grandes gênios da humanidade, muitas vezes foram realmente sensacionais na sua questão técnica, mas péssimos na sua questão relacional. E muitos são lembrados pela sua grandeza técnica, mas também pela sua qualidade de relacionamento. Por quê? Porque sabiam se comunicar bem. Então, sendo, né, nós aqui gênios ou não, não importa, mas nós precisamos sim nos preocupar com a qualidade da nossa comunicação. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e tenha sempre muito sucesso em sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado!